Boa tarde a todos. A era Vojvoda, fim da era Vojvoda no Fortaleza. A minha opinião nesse vídeo agora vai ser rápido e prático. A era Vojvoda já deu o que tinha que dar. Por que eu estou falando isso? Ficou claramente na live que eu fiz agora há pouco que o Vojvoda ele tá perdido. Ele está perdido. Ele não está querendo jogar, ele não está querendo mais, eu acho. E saiu nomes aí que nesse momento são só especulações. Pela primeira vez, a mídia, vamos lá, saiu lá da Argentina, mas pela primeira vez lançaram 2 nomes para o Fortaleza. Mas eu não vou falar desses jogos, eu não vou falar desses 2 nomes que foram citados aí na mídia, não. Vou falar sobre o Vojvoda. Gente, respeito máximo ao treinador, mas o Vojvoda, ontem na coletiva, a primeira pergunta, ele já foi um pouco desnecessário com o repórter. E quando o Mário Kempis entra, que faz uma pergunta, Mário Kempis faz uma pergunta por que o Alanzinho não joga. Ele fala, eu confio no jogador, e diz, o Alanzinho está no processo. Que processo é esse? A realidade é que o Vojvoda já deu o que tinha que dar no Fortaleza. A era Vojvoda já acabou há muito tempo. Há muito tempo. Se continuar com o treinador dessa forma, com esse espírito que ele está, a gente vai cair para a segunda divisão. Com todo respeito que eu tenho ao Vojvoda, eu gosto do Vojvoda como pessoa, mas como treinador, ele já deveria procurar um destino novo, procurar um novo clube, procurar um novos ares, respirar. O Vojvoda de 2021, o Vojvoda não ficava dando treta com o repórter. O Vojvoda aceitava as críticas, as perguntas. A pergunta do Mário Kempis foi uma pergunta que o torcedor gostaria de saber, que o torcedor quer saber. Por que o Alanzinho não foi relacionado? Por que o Alanzinho não entra? Por que isso? Por que aquilo outro? Por que o Zé Wellison, mesmo jogando mal, continua entrando? E vamos ver, e vamos trazer, por exemplo, Marinho, ou o próprio Lucero, que não está jogando nada, Davidson, que faz palhaçada. Então, esses jogadores que não estão rendendo, eu quero saber por que ele escala. Eu queria saber por que o Vojvoda escala. Sendo que, se esses caras não estão dando de conta, taca Prior, taca Lanzinho, taca quem tiver que seja. Taca quem tiver que seja. Porque não dá mais para aceitar jogador que não quer jogar no Fortaleza. Ontem, o Zé Wellison participou, teoricamente, dos gols que nós tomamos, de 2 ou 3 gols que ele deu, que ele entregou. E o Zé Wellison estava a ponto de ir para o Vitória. Eram 6 milhões que ia cair no cofre do Fortaleza. Mas surgiu a informação que o Vojvoda pediu, que não sei quem pediu, e ele ficou. Ficou para fazer isso. O Prior ontem entrou, deu um passe para o Lucero perdeu o gol na cara do gol. O gol que poderia ser o gol da vitória. No finalzinho do jogo, o cara sai levando todo mundo. E quando o Fortaleza toma o gol, o Vojvoda fica com a cara assim, de lá para cá. De lá para cá. E todo mundo acha isso normal. Eu respeito, digo sempre, respeito máximo ao Vojvoda. Mas a era Vojvoda já deu. É o fim. A era Vojvoda. Ele pode se reinventar, ele pode calar minha língua. Queira eu que nessa parada, se ele não for demitido, e agora eu falo exclusivamente ao senhor Carlin, tu disse o quê, Carlin? Tu tá esperando o quê? Para falar alguma coisa? Tu tá calado sobre a demissão do Vojvoda? Essa é a resposta pro Carlin. Agora, gente, o Vojvoda ontem foi deselegante na entrevista. Ele não foi só deselegante com o Mário Kempis, não. Ele foi deselegante. O primeiro rapaz que faz a pergunta, que eu me esqueci o nome, ele foi deselegante. E deu para entender que ele, quando o último faz uma pergunta, ele fala assim, essa pergunta, eu vou traduzir o meu Ceará 6. O meu Ceará 6. Essa pergunta aí é pergunta que tem que te fazer. É pergunta de jornalista. Não essas perguntas bestas aí que o Mário Kempis fez. O Mário Kempis tá ali é para fazer o trabalho dele, é para fazer a pergunta objetiva.
É simples, Voivoda. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor não escala o Alanzinho? O que o Alanzinho tem que não pode entrar, que não pode jogar? Ainda tem gente que vai defendê-lo. Ainda tem gente que vai defendê-lo. A gota d'água do Voivoda está esgotando na minha cabeça. E a era Voivoda já acabou. Eu digo sempre, ó. Marcelo Paes, agradece o cara, faz dá um quadro, faz um negócio aí. O cara tem história no clube. O cara que disser que o Voivoda não tem história no clube, não entende porra nenhuma de futebol. Se ele sair daqui, eu vou aplaudir. Eu vou dizer muito obrigado, Voivoda, pelos seus serviços prestados, mas não dava mais. E ontem ficou provado na coletiva e ele foi falar sobre qual jogador eu não coloquei para jogar, que deu certo nos outros clubes, qual jogador, aí citou Hércules, citou, sei lá quem foi que ele citou mais, citou alguns jogadores, Guilherme e Hércules, que ambos estão jogando no Fluminense e outro no Santos, que ele queria que ficasse. Mas a pergunta é, Voivoda, por que você está tão assim, cara? O repórter, ele tá ali para fazer a pergunta dele. Ele tá ali para fazer a pergunta que dá like a ele, que dá visualização a ele. É igual aqui. Eu faço meus vídeos, eu queria muito aqui que todo mundo me abraçasse, me desse 10 mil inscritos, que eu pegasse 2 mil visualizações só no vídeo meu. Mas, infelizmente, ninguém, a maioria das pessoas não gosta do meu pronunciamento. E eu tenho o quê? Respeitar. Uma pessoa vai... Uma pergunta para mim no chat. Quer dizer que não vai de acordo com o que eu penso. O que eu tenho que fazer? É responder e respeitar. Tentar responder o mais educadamente. Mas a era Voivoda, gente, desculpa, já deu. Eu quero saber aqui do Carlinhos. Carlinhos, tu vai comentar nesse vídeo?